E a gente está de volta com o TV Mar News, 9 horas, 1 minuto para você que está nos acompanhando. Gente, a gente tem aí acompanhado as notícias a nível nacional também e tem visto que o Executivo Nacional, ele pediu o congelamento do salário dos servidores para que a gente possa atravessar essa crise, né? E a gente tem uma ótima notícia para quem está trabalhando na linha de frente, né? Para quem está trabalhando na área da saúde, também na área da segurança pública e das Forças Armadas, que serve na realidade, né? Essa notícia serve como, na verdade, um alento para essas pessoas. É que o senador Fernando Collor e outros senadores da República e o presidente da Casa, também, Davi Alcolumbre, eles conseguiram garantir os recursos desses servidores. E a gente vai conversar nesse momento com Alessandro Fernandes, ele que é o presidente, o vice-presidente do Sindisaúde, e vai passar para a gente essas informações que chegam na realidade, não é, Alessandro? Esse momento para vocês, de tanta dificuldade já que vocês têm enfrentado, e essas informações chegam para vocês como um alento, na verdade, nesse momento de dificuldade. Bom dia para você. Bom dia a todos. Realmente, nesse momento, né, que nós estamos passando de muita dificuldade por conta dessa pandemia da Covid-19, né, onde muitos trabalhadores da saúde já se afastaram por motivo de contaminação, outros estão hospitalizados e outros até já tombaram, faleceram por conta dessa pandemia. Não é justo os servidores da saúde, nesse momento, ainda enfrentarem, né, essa situação de ter os seus salários congelados. Claro que todos os servidores não merecem isso, né? A gente sabe que os servidores vêm passando por um momento muito difícil ao longo dos anos. Vários servidores, várias categorias já não estão tendo recomposição salarial há mais de 4 anos, mas nesse momento, quem está na linha de frente fazendo esse enfrentamento seria uma desvalorização maior, congelar os seus salários, onde muitos, inclusive nesse momento, nem salubridade estão recebendo. Pois é, e vocês já vêm com uma problemática, né, que já sofrem sem reajuste salarial há anos, né? Isso. A gente vem passando toda uma dificuldade há anos, né, tentando recompor a inflação. A gente tem uma perda aí de mais de 30% ao longo desses anos. Alguns servidores, algumas categorias estão até, por essa questão de desvalorização, migrando para outros segmentos, porque não se sentem mais valorizados. Então a gente vê isso com muita preocupação. E nada mais justo que nesse momento, né, a sociedade e os gestores públicos reconhecerem a importância dos servidores do segmento da saúde, que estão aí na linha de frente, abnegados, doando a sua vida para salvar, né, a vida da sociedade. Vocês acompanharam esse momento de votação em que vocês puderam garantir, então, os salários de vocês sem esse congelamento? Como é que foi esse momento? Olha, a gente vinha acompanhando esse projeto de lei com muita preocupação, um projeto de lei que, em suma, ele previa a questão da ajuda financeira aos estados e municípios por conta da situação de crise que o país está passando por conta dessa pandemia. E uma das contrapartidas que o governo federal colocou foi o congelamento dos salários dos servidores públicos, né? Então, mais uma vez, os servidores iriam pagar essa conta. Então, nós entramos em contato com o senador Fernando Collor, né, para que ele pudesse apoiar essa causa no tocante a excluir os servidores da saúde nessa questão dos congelamentos, né, que eles não pudessem pagar essa fatura nesse momento difícil. E aí, prontamente, o senador Fernando Collor ele atendeu o nosso pleito, o nosso requerimento, protocolou a emenda junto com outros senadores, né, e nós acompanhamos a votação e ficamos muito felizes nesse momento, porque o momento é tão difícil que uma situação dessa a gente tende a reconhecer que é uma conquista, não perder, né? Não foi um avanço, foi uma manutenção, né, de um direito. Então a gente aqui agradece de antemão ao senador Fernando Collor e a outros senadores que acataram esse pedido em nome de todos os servidores da saúde. Isso, inclusive, é muito importante
que as pessoas em todo o país, né? Todos os servidores do país serão atingidos por essa. Alessandro, eu queria pedir para que você baixasse um pouquinho o volume do seu retorno aí. Tá retornando aqui para a gente também muito alto. Eu queria que você baixasse um pouquinho. Além dos profissionais da saúde, Alessandro, os profissionais também da segurança pública e das Forças Armadas tiveram essa manutenção, então, dos seus direitos. A emenda, ela contempla, né, os profissionais de segurança e os profissionais da saúde, né? É muito importante também fazer esse reconhecimento para os profissionais da segurança, que também estão na linha de frente aí, garantindo a ordem, né? Inclusive, vários servidores estão afastados também da segurança. Nós tivemos o primeiro óbito, né, ontem, de um servidor militar, né, que veio a falecer em virtude da Covid-19. Então, eu acho que é o momento da gente reconhecer o brilhante trabalho desses profissionais que estão aí, não medindo esforços, né, para fazer esse enfrentamento em nome da população. Então, é um reconhecimento muito válido aos profissionais da saúde e da segurança que estão nesse momento aí na linha de frente. Pois é, eu gostaria então de parabenizar vocês também, né, e solidarizar também, toda a TV Mar solidariza com vocês, com os profissionais da saúde pública, parabeniza também vocês pelo trabalho, é claro, parabeniza também ao senador Fernando Collor e aos outros senadores também que conseguiram essa conquista tão importante para vocês nesse momento que, de fato, vocês têm se doado tanto, precisam desse alento, precisam dessa resguarda para que vocês continuem motivados e fazendo o trabalho de vocês tão sério como vocês têm desempenhado. A gente espera que a Câmara Federal ela aprove o texto na sua integralidade, não haja nenhum tipo de alteração para que esse projeto não demore, não volte, já que realmente os estados e municípios estão precisando, né, dessa ajuda financeira. E mais uma vez agradecer aqui ao senador por ter atendido o nosso pleito, o senador Fernando Collor de Mello, os outros senadores, e parabenizar a todos que estão confiando nesse momento, né, todo esse trabalho aos profissionais de saúde, porque mais do que palmas, os profissionais merecem ter valorização. Então, aqui eu queria agradecer a toda a sociedade por esse reconhecimento, a vocês também por dar esse apoio a todos nós. Ok, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar. Nós estamos sempre com o canal aberto para vocês, tá? Ok, obrigado. Olha só, gente, a gente tem aqui informações para vocês que vêm acompanhando, a gente sempre fazendo essa cobertura a respeito dessa pandemia do coronavírus aqui no nosso estado também, e a gente tem percebido que os pais estão sem saber o que fazer com as crianças em casa. O SESC, então, tem ajudado e ele está aí disponibilizando cartilhas para que a gente possa, de repente, fazer algumas atividades muito pertinentes com a criançada em casa. A gente vai acompanhar na matéria de Mara Almeida. O que fazer com as crianças durante o isolamento social? Provavelmente você que é pai, mãe ou cuidador já se fez essa pergunta. Um e-book produzido pelo SESC tem ajudado muitas pessoas nessa missão. O material educativo resgata antigas brincadeiras que podem ser realizadas em casa mesmo, como a amarelinha, corrida de saco, bolinha de gude, cabra cega, banho de mangueira, são algumas sugestões. O e-book ele vem, digamos assim, com capítulos. Em cada capítulo, ele vem trazendo sugestões de atividades para os pais realizar com as crianças. Por exemplo, no capítulo 1º, vem falando sobre as brincadeiras de quintal, depois vem falando das brincadeiras que podem fazer dentro de casa, nos apartamentos, quem mora em apartamento, depois vem trazendo como trabalhar com as crianças na cozinha, né? Visita museus, aplicativos gratuitos que pode ser utilizado. Vem muito nessa ideia de ressignificar a brincadeira tradicional, de trazer para a criança esse lado lúdico, pedagógico, né, que não deixa de ser pedagógico, didático, né, e de uma forma assim interativa. No conteúdo didático da cartilha, as tarefas domésticas também ganham espaço. Tem ainda receitas práticas e saudáveis para fazer com os pequenos. Além disso, a cultura se faz presente através de sugestões de livros, cinemas e museus. Na realidade, ele vem trazendo, na primeira edição,
muito como eu tinha dito anteriormente, né, dessas brincadeiras, desses jogos, dos sites, do que fazer de fato. E na segunda edição, que é o que fazer durante o isolamento social, é uma continuação mesmo, né? Dando outras sugestões, outras ideias e fazendo com que esse período de isolamento, de ansiedade, que é uma ansiedade muito grande que está sendo gerado tanto pelos pais como pelas crianças, né, pelo afastamento da escola, pelo afastamento social de forma geral. Então, ele vem trazendo numa linguagem simples, que dá para atender o pai, porque a gente percebe que o pai não é educador, o pai não é psicólogo, o pai não é pedagogo, não é professor. Então, é uma didática que atende a qualquer família. Meire é diretora pedagógica da Escola Sesc Alagoas e reforça a importância de atividades lúdicas neste momento de pandemia para as crianças. Primeiro porque, assim, a gente sabe que a ociosidade muitas vezes traz uma ansiedade que nem sempre é benéfica. A criança, por si só, ele tem uma energia muito grande, ele quer estar ali, quer brincar, e a gente precisa fazer com que a brincadeira seja de qualidade, que tenha um significado, que não seja brincar por brincar, tem uma intencionalidade. A gente costuma dizer nas escolas que o brincar tem uma intencionalidade pedagógica, então a gente quer estender um pouquinho. Quantas vezes a gente falou da importância do brincar e os pais não tinham tempo? Então, esse é o momento de colocar em prática tudo que a gente vem discutindo nos últimos anos. Esse material está disponível no site do SESC, né? Na aba Educação, no site www.sescalagoas.com.br. Lá vocês encontram as 2 edições. Então, gente, a gente volta com o TV Mar News e olha só, a gente já volta com o nosso quadro Penal News, que está aqui já nos aguardando. Bruno Calado ao vivo aqui via Skype com a gente. Bom dia, Bruno, tudo bom? Bom dia, Porlane, bom dia a todos da TV Mar, tudo bem? Tudo bem, a gente volta então com a questão, trazendo um tema muito pertinente para esse momento, né, que a gente está trazendo aqui a respeito do crimes contra o patrimônio. A gente tem visto aí nesse momento de pandemia, principalmente, muitos estabelecimentos fechados e as pessoas muitas vezes invadindo os estabelecimentos. Isso configura como crime de patrimônio também. Eu queria que você pudesse explicar para a gente o que é crime contra o patrimônio. Isso, Porlane, mais um tema bastante pertinente em decorrência da atualidade que estamos vivendo, essa atualidade de pandemia, de isolamento, de distanciamento social. Muitos empresários com suas empresas fechadas, com suas lojas fechadas, outras pessoas viajando e estão mais reclusas em fazendas, em sítios, deixando suas casas inabitadas temporariamente. Então, os crimes contra o patrimônio eles vêm em ascensão nessa época, porque o número de crimes dessa natureza vem aumentando. A gente está com um probleminha na nossa conexão. Eu acho que estamos reconectando. Conseguimos, então. Certo. Bem, eu não sei de onde eu parei, mas como eu estava dizendo, muitas pessoas acabam viajando para ficarem reclusas, para ficarem isoladas em outros lugares, em sítios, em fazendas. Outros acabam nesse isolamento. Então, esses crimes contra o patrimônio vêm em ascensão, vêm acontecendo com maior número, com maior incidência. Ontem mesmo eu havia comentado com você, Paulana, eu tive a triste experiência de receber uma ligação e um dos nossos veículos foi furtado na porta de minha residência, mas graças a Deus o dia terminou bastante proveitoso, pois conseguimos recuperá-lo. Então eu trouxe esse tema dos crimes contra o patrimônio, porque esses crimes contra o patrimônio eles compreendem toda a ação, certo? Toda a ação delituosa, toda a ação criminosa que atinja o bem patrimonial de alguém. Bem patrimonial é tudo aquilo que tenha um valor para a pessoa, não um valor sentimental, mas um valor patrimonial, um valor pecuniário. Então, esses crimes são bastante conhecidos pela sociedade. Os crimes contra o patrimônio são trazidos no título 2 do Código Penal, na parte especial do Código Penal. São crimes bastante conhecidos como o crime de roubo, o crime de furto, o crime de extorsão, extorsão mediante sequestro, apropriação indébita, o crime de dano também. São crimes conhecidos pela sociedade.
que geralmente costuma generalizar, costuma focar tão somente no crime de roubo. Muitas vezes uma pessoa é furtada, mas diz, eu fui roubada, né? Porque é a palavra mais comum, mais comumente ouvida, mais comumente falada. Então, eu trouxe também essa temática para destrinchar, para distinguir esses crimes contra o patrimônio. A gente também tem visto isso acontecer bastante, né? Não só agora nesse momento de pandemia, mas aqui na nossa capital, o bairro do Pinheiro, por exemplo, né? A gente tem visto isso acontecer muito com os imóveis que foram, que acabaram precisando sendo, como é que a gente pode dizer? Invadidos. Exatamente, muitos imóveis invadidos, aqueles imóveis que as pessoas precisavam sair, então as pessoas tiveram, inclusive, pias arrancadas, enfim. A gente também, toda essa situação também se enquadra como um crime contra o patrimônio. Isso, Paulane, é um exemplo que se encaixa como uma luva aos crimes dessa natureza, os crimes contra o patrimônio. Eu trago uma série de crimes aqui, vou falar muito rapidamente, pois o tempo não nos é suficiente para destrinchar muito especificamente cada crime, mas, por exemplo, o crime de furto, que é esse crime que você acabou de falar, ele é um crime que admite várias modalidades. O crime de furto, ele compreende em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Esse é o conceito, essa é a tipificação do crime de furto. Então, subtrair é tomar para si, mesmo que não seja para você, mas seja para uma pessoa. Por exemplo, algum rapaz que esteja na rua e acabe roubando e acabe furtando a bolsa de uma mulher, provavelmente ele não vai usar aquela bolsa para si, mas vai destiná-la para o uso de outra pessoa. Esse é um crime bastante comum também aqui em nossa capital, em nosso estado e em nosso país. Esse crime de furto, ele admite uma maneira simples, uma modalidade simples, que é tão somente o preenchimento desse conceito, subtrair para si ou para outra, coisa alheia móvel, mas admite também essas modalidades qualificadas. E o exemplo que você deu agora há pouco, dessas residências no Pinheiro que estão sendo invadidas, ela admite uma modalidade qualificada pela escalada, ou seja, quando escala um muro, quando pula um muro para adentrar um recinto, para adentrar uma residência, para furtar objetos, é uma modalidade qualificada do crime de furto. Outra modalidade qualificada é perante o abuso de confiança, quando, por exemplo, temos uma empregada doméstica em nossa residência e ela sabe onde guardamos uma joia, onde guardamos um dinheiro e depositamos nela a confiança, pois ela adentra de repente a um closet, a um quarto, a um cômodo da nossa residência, sabe que ali se encontra guardada uma joia ou uma quantidade de dinheiro, mas a gente confiando nela, mediante essa confiança, ela acaba subtraindo para si essa joia, esse dinheiro. Então, é uma modalidade também qualificada do crime de furto. Tem várias modalidades, mediante fraude, quando, por exemplo, temos casos aqui em Maceió de que o indivíduo chegou para fazer um test drive num veículo, numa concessionária dessa, e depois que foi autorizado o test drive no veículo, ele acabou furtando esse veículo. Então, é também uma modalidade qualificada do crime de furto. Passado o crime de furto, Paulane, quer fazer alguma pergunta? Não, pode terminar. Passado o crime de furto, temos também, vamos correr aqui porque é tudo muito rápido, crime de roubo. A diferença básica entre o crime de furto e o crime de roubo, para que os telespectadores da TV Mar não venham mais a confundir esses dois delitos. Um tem um emprego de grave ameaça ou violência, é o crime de roubo. A diferença do furto para o roubo é essa. No furto não há violência ou grave ameaça, enquanto no roubo há. É tanto que uma das qualificadoras do crime de roubo é justamente o emprego de arma de fogo. Então, quando há emprego de arma de fogo, quando há esse contato cara na cara com o delituoso e a vítima, com o delinquente e a vítima, geralmente está tipificado o crime de roubo, pois há também a violência ou a grave ameaça. É o que a gente chamaria de assalto, se enquadraria melhor. Muita gente, eu sou assaltada. Quando é assaltada é exatamente quando há essa ameaça por parte do delinquente. Exatamente. O assalto, ele não é um crime que é trazido no Código Penal, não tem lá, crime de assalto. O assalto é uma espécie de crime de roubo. Quando o indivíduo é roubado, quando há violência ou grave ameaça, o indivíduo é assaltado. Quando subtraem dele coisa alheia móvel perante o emprego de violência, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, há sim o crime de assalto ali. Joia, e quais são as penalidades para a pessoa que comete esse crime? Olha, as penas em abstrato,
são penas em abstrato. Pena em abstrato é a pena trazida pelo código, pelo artigo. A pena em concreto é a pena após a sentença. A pena em abstrato, por exemplo, do furto, o furto simples, ele compreende uma pena de 1 a 4 anos, enquanto o furto na modalidade qualificada, que foram esses exemplos que eu dei do abuso de confiança, da escalada, da fraude, ela vai de 2 a 8 anos. A pena do crime de roubo, que é justamente o que você falou, o assalto, quando há o assalto, ela compreende uma pena de 4 a 10 anos, que pode ser majorada, pode ser aumentada se houver o emprego de arma de fogo. Havendo emprego de arma de fogo, havendo concurso de pessoas. O concurso de pessoas é um tema que eu posso trazer à parte e a posteriori, mas o concurso de pessoas é quando há mais de uma pessoa envolvida naquele assalto. Uma quadrilha ou um bando vai assaltar, vai roubar. Isso aí é uma causa também de aumento de pena, certo? Roubo a serviços de transporte, carro forte que a gente vê, também se torna uma maneira qualificada deste delito. Pois é, Bruno, a gente percebe que é um dos principais delitos que são cometidos comumente aqui na nossa capital, inclusive no nosso país, e é inclusive um dos grandes causadores das lotações das casas de custódia, das delegacias e também dos presídios, né? Geralmente que as pessoas essa pessoa assaltou, cometeu o assalto, amanhã, daqui a 2 dias já vai estar solto e aí volta a polícia novamente a tentar fazer o trabalho dela para prender essas pessoas. Por que há essa facilidade tão grande, então, dessas pessoas ficarem em liberdade? Olha, Paulane, o nosso Código de Processo Penal, ele prevê alguns benefícios para o réu que é primário, prevê alguns benefícios para cumprir a pena no regime semiaberto, no regime aberto. É um tema também, o regime inicial de cumprimento de pena é um tema também bastante interessante que pode ser trazido a posteriori, mas penas de certo tempo de pena, por exemplo, até 4 anos, você pode cumprir o regime inicial de pena no regime aberto, no regime semiaberto de 4 a 8 anos, de 8 anos em diante no regime inicial de pena fechado. Então, muita gente que comete um crime de furto chega numa delegacia quando o advogado, quando o defensor público, quando alguém de competência para defendê-lo vai ver os benefícios que ele tem ali, se é menor de 21, quando o agente é menor de 21 anos, ele tem a metade da pena reduzida. É um benefício também para menores de 21 anos. Então, quando vai tomar punho dessa situação, tomar punho desses benefícios que o réu ali tem, que o réu ali possui, ele acaba conseguindo responder a esse delito e responder a esse processo em liberdade. Por isso que no dia seguinte volta à rua. Mas não é bem assim. Mesmo sendo reincidente, né? Não, a reincidência ela afasta muitos benefícios, inclusive esse de cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto. A reincidência ela afasta bastante esse benefício. O povo fala de maneira leiga, mas geralmente esses delinquentes eles são liberados quando não há testemunha, quando não há prova suficiente para mantê-lo no cárcere, para mantê-lo preso. Então eles sim são liberados, mas o procedimento não é bem assim. Ok. Bruno, a gente encerrando aqui a nossa conversa a respeito de crime contra o patrimônio, queria saber se você traz hoje para a gente também alguma poesia. Trago. Na terça-feira passada acabou que não deu tempo de eu recitar uma poesia, mas eu venho postando nas minhas redes sociais. Eu fiz uma outra poesia, Paulane, aquela ficou maior, que eu ia recitar na última terça, mas eu fiz uma outra poesia, ela é pequenininha, mas se chama Redenção. Redenção também é um tema bastante pertinente, bastante peculiar para aqueles que estão em casa, nesse isolamento, nesse distanciamento social e acabam refletindo algumas atitudes. Então, como eu disse, ela se intitula Redenção e diz mais ou menos assim: não existe alguém perfeito, mas há aquele que alguma vez já errou. Para reconhecer ou mudar, cada um tem um jeito. Basta saber a forma que surta efeito. A depender da situação, se foi a vítima ou o causador, se entregava espinho ou uma flor, é realmente difícil falar em perdão. Perdoar pode ser um alívio, pode trazer de volta um convívio. Se redimir é diferente, é quando depois do erro parte da gente. Para alguns é complicado, para outros é impossível. Mas vejam só como é incrível de um sofrimento ser libertado. Palavra forte e de boa pronúncia só é eficaz quando há a renúncia.
cada caso gera uma sensação. Sabe o que é isso? Tem por nome redenção. Ai, muito obrigada, Bruno, por essas palavras, né, para a gente deixar a nossa manhã mais calma, mais tranquila. Obrigada pela tua participação também aqui no TV Mar News. E a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, tá bom? Se Deus quiser. Um abraço em todos. Ok, um abraço para você. A gente tem um vídeo aí das filas das caixas econômicas também para mostrar. Vamos lá, gente? Pois é, a gente tem mostrado para vocês diariamente aqui no TV Mar News, né, essas filas nas agências da Caixa aqui na nossa capital. Mas essa história se repete também no interior. Pois é, a gente tem inclusive imagens para mostrar das filas da Caixa Econômica lá em Arapiraca, gente. Olha só, as filas que começam ainda durante a madrugada. As pessoas já começam a se aglomerar, então, ainda durante a madrugada, a gente percebe aí, inclusive, pessoas idosas, né? E o que acaba preocupando ainda mais a nossa situação, porque essas pessoas deveriam estar guardadas, deveriam estar em ambiente seguro, sem ficar com essa exposição, então já se aglomerando desde cedo, passando noites para tentar então conseguir o seu auxílio emergencial. A gente sabe do desespero dessas pessoas, porque para elas estarem aí, certamente elas estão desesperadas, é um reflexo então dessa situação que a gente vive aqui no nosso país, essa crise sanitária que também vem junto com essa crise econômica, né? A gente vai então agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com muito mais informações.